A onda de calor. O que acontece com o corpo quando somos expostos a temperaturas extremas? Olha o tamanho deste artigo, como é importante a onda de calor que chegou no Brasil. Como nós tínhamos dito há algum tempo atrás, que era lógico se na Europa, no hemisfério norte do mundo, estava até esse tempo atrás com fortes ondas de calor. Agora, com o movimento de translação da Terra ao redor do Sol, nós iríamos ter a quase inversão lá. Começa o inverno aqui, iria começar a esquentar, e então a onda de calor também, a mesma, com mais raios solares, com mais ondas solares, digamos assim, diante de algumas explosões ali no Sol. Então, acontece que nós também vamos ter essa grande sensação de calor agora, aqui no Brasil. Então, nós vamos ler então hoje essa onda de calor que acontece com o corpo quando somos expostos a temperaturas extremas. Quem será que escreveu? Deixa eu dar uma olhada. Julia Granchi. Então acredito que Julia Granchi seria, na verdade, por ser Julia, é italiana. Granchi, Granchiguila. Granchi, Julia Granchi. É o Twitter dela, da BBC Londres, Brasil, em Londres, no caso. Eu sei quem é essa moça. Na verdade, é uma moça morena muito bonita. Eu lembrei de quem é. Já li algumas reportagens dela. Inclusive, comecei a segui-la no Twitter esses dias. Vamos lá, ela é muito inteligente. Agora eu também entendi por que ela... Tanta exposição de animais mortos ali em razão de calor. É uma moça que se preocupa muito com a saúde animal, que também é importante. Nós devemos ter empatia por todo tipo de ser vivo. Então, sem delongas, vamos ler aqui a onda de calor que acontece com o corpo quando somos expostos a temperaturas extremas. A Julia Granchi, da BBC News Brasil em Londres, dia 19 de setembro de 2023, ou seja, um artigo muito novo. Uma massa de ar excepcionalmente quente deve fazer com que o Brasil enfrente temperaturas mais altas que o normal. De acordo com a empresa de meteorologia Metsu, as previsões indicam que as temperaturas previstas para esta semana e a próxima deverão superar consideravelmente as médias históricas de temperatura máxima em todas as 5 regiões do país, com um alto potencial para quebra de recordes. Olha que complicado, e é importante lermos artigos científicos iguais a esse da Julia, porque assim nós temos uma noção de como nos prevenir. E não há como. Isso não é previsão do tempo. Isso, como eu disse no começo, isso é lógica. Isso é intuição também. Claro, se ocorreu em um lugar, no outro também. Mais que intuição, isso é dedução por equipamentos científicos. Então, vamos continuar a leitura. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados que devem ser mais afetados, é possível que os termômetros marquem 45 graus. É alto. Embora algumas regiões do Brasil frequentemente experimentem altas temperaturas durante o mês de setembro, e os brasileiros estejam geralmente mais adaptados ao calor em comparação com populações de países europeus que enfrentaram desafios semelhantes nos últimos meses, a situação é particularmente perigosa devido à sua extrema intensidade. Estar exposto, especialmente nos horários de pico do calor entre 12 e 16 horas, pode causar alterações no organismo que oferecem risco à saúde, principalmente para grupos com saúde mais frágil, incluindo idosos, pessoas com comorbidade e crianças pequenas. E não vamos esquecer dos nossos animaizinhos também. Fiquem de olho. O que acontece quando o corpo é exposto a temperaturas extremas? Quando o corpo está em estresse térmico, ou seja, é exposto a temperaturas extremas, ele passa por uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura interna. No caso da exposição ao calor, a primeira reação do organismo é dissipar calor através de suor e dilação dos vasos sanguíneos periféricos para liberar calor para o ambiente. No entanto, em temperaturas muito altas, especialmente quando também está úmido, aqui uma pequena comparação. Também, teve essa separado. O mecanismo do resfriamento do suor pode se tornar ineficaz, levando ao superaquecimento corporal, insolação e possíveis danos aos órgãos. Como o calor afeta o corpo? Aqui é uma imagem que ela colocou no seu artigo, uma imagem muito legal. Fonte
Serviço Nacional de Saúde, em inglês, né? HNS aqui. Como fica o corpo humano nas tonturas, na cabeça, a frequência cardíaca aumenta à medida que o corpo trabalha mais, erupções cutâneas à medida que o corpo perde calor da pele, a pele produz suor, enfim, outras coisas. Vamos lá. Abre aspas. Quando estamos expostos a temperaturas muito elevadas, mais elevadas, ocorrem adaptações no nosso corpo. A frequência cardíaca aumenta com um mecanismo compensatório, assim como a pressão arterial. Explica Lucas Albanaz, clínico geral, coordenador da Clínica Médica do Hospital Santa Lúcia de Brasília e mestre em ciências médicas. Outro risco eletromédico é a desidratação devido ao aumento de sudorese. Olha, nem sei o que significa, mas vamos ver. A depender da temperatura, completa o médico Alexander Daut. Os sinais vão de cãibra por falta de eletrolitos eliminados no suor e sede intensa e fadiga. Abre aspas. Outros sintomas são mais graves, como tontura, náuseas ou vômitos também podem aparecer. Se a pessoa não conseguir aliviar esse calor, o quadro pode evoluir para um choque térmico com convulsão mental, convulsões e seguido por falência de múltiplos órgãos e óbito. Muitas pessoas morreram lá fora, viu? Infelizmente, que não tiveram o cuidado. Explica ele que é coordenador do Núcleo de Medicina de Estilo de Vida Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Olha como a Júlia, ela escreve bem, ela pega pessoas de vários pontos, pessoas que entendem do assunto de vários locais do Brasil para mostrar a intensidade do calor que vem e sua intensidade também do problema que a gente tem que simplesmente nos prevenir. Agora, continuando na leitura. De acordo com o relatório do The Lancet, nos últimos 20 anos, o aumento da mortalidade relacionado com o calor excessivo em pessoas com mais de 65 anos aumentou em 53,7%. Apenas na Europa, em 2022, ocorreram 61.677 mortes atribuíveis ao calor entre 30 de maio e 4 de setembro de 2022, segundo uma análise recente publicada do The Nature Medicine. Os riscos são maiores quando pessoas com comorbidades, pessoas idosas, especialmente aquelas com saúde fragilizada, crianças, por estarem com o organismo em formação, trabalhadores que precisam se expor ao sol, como vendedores ambulantes, e aqueles que fazem uso de medicações que por algum motivo se tornem mais vulneráveis ao calor. Abre aspas. É o caso dos pacientes que tomam remédio diuréticos, por exemplo. Eles naturalmente já perdem mais água e precisam de cuidado extra como hidratação, aponta Down. Como se proteger do calor intenso? Aqui começa a parte defensiva, muito legal. Abre aspas. A palavra de ordem é hidratação, que deve ser feita principalmente pela ingestão de líquidos. Também é indicado hidratar a pele, como com cremes, as narinas com soro fisiológico e os olhos com colírio. Essas partes do corpo também são afetadas, diz Albanaz. Abaixo destacamos dicas oferecidas pelos especialistas consultados na reportagem e divulgadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Vamos lá para as dicas. Preste atenção, anote. Mantenha sua casa fresca. Tente manter a temperatura abaixo de 32 graus durante o dia e 24 à noite, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde crônicos. Use o ar noturno para resfriar sua casa, abrindo janelas e persianas durante a noite. Reduza a carga de calor interna fechando as janelas expostas ao sol, desligando os dispositivos elétricos e pendurando cortinas. Evite o calor. Procure os lugares mais frescos da casa, especialmente à noite. Se a sua casa não estiver fresca, passe algumas horas por dia em locais com ar condicionado, como edifícios públicos. Evite sair durante as horas mais quentes do dia e atividades físicas estudantes. O que ela disse aqui, ó? Essa frase aqui eu quero enfatizar um pouco mais. Se sua casa não estiver fresca, passe algumas horas por dia em locais com ar condicionado, como edifícios públicos. Isso é muito importante, mas é muito importante mesmo. Parece bobeira a princípio, mas quando vem de um estudo lá da Europa, que foi pesado, 45 até 50 graus, alguns locais ali nos Estados Unidos chegou. E se aqui vier essa onda de calor de 40, 42 graus também, é importante vocês também procurarem algum local durante alguns dias, durante algumas horas do dia, para se refrescarem, porque se você ficar muito exposto a esse calor intenso durante alguns dias, isso, como nós estamos dizendo, não é brincadeira, não é simplesmente uma brincadeira de verão ou um calor ali acolá, é um calor mais intenso, como a Julia está nos dizendo, do que ela viveu, sabe, da BBC Londres, em Brasília,
lá, Rio de Londres, aqui no Brasil. Então ela entendeu, ela sabe o que a coisa é ruim, que não é brincadeira essa onda de calor que está chegando. Inclusive eu até já fiz um vídeo sobre a intensidade maior dos raios solares em razão de algumas erupções internas do Sol, né, nucleares, enfim. Vamos lá. Mantenha-se hidratado e fresco, tome banhos frios e use compressas frias para aliviar o calor. Vista as roupas leves e largas, incluindo chapéus e óculos de sol. Beba água regularmente e evite o álcool e cafeína, que contribuem para a desidratação. Desculpa aqui, mas é difícil, viu? Essa parte aqui, evite álcool e cafeína, para mim não funciona. Principalmente cafeína. Dicas para ajudar a manter a sua casa fresca. Limite o uso do fogão e forno. Ventiladores elétricos podem proporcionar um alívio. Se possível, deixe as janelas abertas durante a noite. Ajude os outros. Verifique familiares, amigos e vizinhos vulneráveis. Certifique-se de que todos sua família saibam o que fazer em caso de calor extremo. Compartilhe esse vídeo. Entre na BBC Brasil. Compartilhe essa matéria com outras pessoas. E isso você já está fazendo que você certifique todos, sabe, do calor extremo. Se tiver mais animais domésticos, evite passeios nos horários mais quentes. Esse é o mínimo, né? Cuidados em caso de mal-estar. Procure ajudar se sentir tontura, fraqueza, sede intensa ou dor de cabeça. Procure ajuda. Beba água ou suco para se reidratar. Em casos graves como delírio, convulsões e inconsciência, chame ajuda médica imediatamente. Leve a pessoa para um local fresco, deite-a, levante as pernas e inicie o resfriamento externo com compressas frias. Não dê medicamentos sem orientação médica. Isso é importante. Recomendações básicas para enfrentar altas temperaturas. Aqui, ó. É a imagem. Beba água e coma alimentos com alto teor de água. Melancia gelada é bom demais, não é? Opte por roupas largas e tecidos respiráveis e um boné. Use ventiladores, chuveiros gelados e frios para reduzir a temperatura. Fique na sombra sempre que possível e limite atividades físicas. Por que as temperaturas têm atingido altas? A temperatura do planeta vem se elevando nas últimas décadas. Especialistas apontam que esse fenômeno, conhecido como aquecimento global, é causado pelo acúmulo crescente de dióxido de carbono e outros gases causadores de efeito estufa na atmosfera, graças à queima de combustíveis fósseis e ao desmatamento. Quanto maior a quantidade de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera, pior o impacto para a vida na Terra. Esses gases são responsáveis por absorver a radiação solar refletida pela superfície do planeta, o que faz com que o calor fique retido na atmosfera. Assim, o mundo fica cada vez mais quente, acelerando mudanças climáticas e aumentando os riscos e eventos climáticos extremos, como ondas de calor intensas vistas agora no hemisfério norte, além de incêndios naturais, monções e enchentes. Com as temperaturas aumentando em toda a Terra, há, segundo especialistas, duas palavras de ordem: mitigação e adaptação. A mitigação envolve medidas ao longo prazo para proteger o planeta. Na edição de 2022 da Conferência das Partes, encontro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP26, quase 200 países assinaram compromissos de tentar garantir o cumprimento da meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. É muito, parece pouco, mas é muito, viu? O objetivo do acordo é reduzir as emissões muito rapidamente, diminuindo-as em 50% até 2030, e alcançar emissões líquidas zeradas dos gases de efeito estufa antes da metade do século, seguindo pela remoção significativa do dióxido de carbono da atmosfera na segunda metade do século. No entanto, não estamos caminhando nessa direção, pois as emissões de 2022 foram as mais altas registradas desde o século XVIII, com a evolução industrial principalmente crescendo muito nos últimos 50 a 60 anos em todo o mundo. Avaliou o climatologista Carlos Nobre, ex-presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas e doutor em meteorologia em Massachusetts Institute Technology, MIT, dos Estados Unidos, em uma reportagem da BBC News Brasil publicada em julho. Fecha aspas. Abre aspas novamente e por final. Portanto, a situação do clima é extremamente arriscada, mesmo que tenhamos sucesso total no Acordo de Paris, acordo prévio aperfeiçoado na COP 2020. Isso mesmo. Muito bem, Julia. Legal. Parabéns à BBC Brasil por essa grande reportagem. Eu só faço como físico, né, estudante de física, eu só faço uma pequena avaliação a mais. Pouca coisa. Para dizer que também o Sol passou recentemente por grandes explosões nucleares internas que aumentou os seus raios. Inclusive, há previsão de termos aí uma pequena complicação na internet, algumas coisas assim, diante da radiação solar
estar um pouco mais elevada do que o normal, mas claro que 90% dessa onda de calor é causada por tudo isso que brilhantemente a Julia que escreveu aqui na BBC, que são que é o aquecimento global causado pelo próprio ser humano. Então, somando um ao outro, nós temos ondas de calor chegando no Brasil e em todo o hemisfério sul, que são preocupantes, e tudo isso que eu disse agora são fatos, e que devemos ter muita atenção para não nos prejudicarmos ainda mais com o clima na Terra. Um abraço.